Bendito seja Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez. Senhor, vença por nós este dia. E aqui estamos para exaltar o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso. Aquela história de Cedraque, Mesaque e Abednego, que o rei mandou queimar, e Daniel foi Glória a na Deus. cova dos leões, mas todos eles o Senhor foi libertar. O resultado é que seus acusadores eram invejosos e queriam perturbar, plantaram o vento e colheram tempestade. Todos na cova dos leões foram para quem planta vento, colhe tempestade. Quem faz na cova nela cairá. Quem deseja o mal para os outros, a recompensa breve lhe virá. Quem planta vento, colhe tempestade. Glória a Deus. Quem faz na cova nela cairá. Quem deseja o mal Louvado para seja o os nome do Senhor. a recompensa breve lhe virá. Palavra do Senhor na noite desse dia em Lucas, capítulo de número 2. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 2. Quem faz a cova nela cairá. Quem deseja o mal para os outros, a recompensa breve Fala sobre o nascimento de Jesus. colhe tempestade. Quem faz a cova nela Glória a Deus. quem deseja o mal para os outros, a recompensa breve lhe virá. Os invejosos que desejam mal Deus de maravilha, Deus de poder. cuidado que o Senhor vem lhe cobrar. Com a medida que você mede os outros, do mesmo jeito o Senhor lhe medirá. Aleluia, glórias. Levantaram calúnia, meus inimigos queriam me acabar, mas logo tiveram a recompensa, do mesmo jeito tiveram que pagar. Quem planta vento, colhe tempestade. Glória a Deus. Ela cairá. Quem deseja o mal para os outros, a recompensa breve lhe virá. Aleluia. Irmão Isaías. Irmão Isaías está sempre atento. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente esse jovem. Deus abençoe a irmã Marlene, sua família. Nesse tempo de quarentena, de pandemia, que as famílias estão em casa, estão reunidas, estão mais próximos um do outro. Que Deus abençoe poderosamente. Quero compartilhar com você na noite desse dia, no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi,
chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Louvado seja Deus. Então aqui, queridos, nós podemos ver, já no tempo de Jesus, antes do nascimento de Jesus, fizeram aqui um decreto. A Igreja do Senhor, quero nessa noite vos continuar falando, porque ontem à noite estava fazendo um comentário sobre a palavra e de repente deu uma falha na internet, mas quero voltar a falar de uma igreja perseguida. Então Jesus, o princípio dessa igreja, a qual hoje nós estamos, antes do seu nascimento fizeram ali um decreto. Todos ali tinham que alistar-se para fazer um recenseamento. Recenseamento pode ser no município, no estado, no país, para ver a totalidade de pessoas. E cada um ia fazer o seu alistamento na sua cidade de origem. E a história diz que José e Maria foram fazer este alistamento. E ao chegar ali, Maria entrou nos dias em que estava determinado a dar luz ao menino Jesus. Olhando nós para a palavra, um dos meninos mais importantes da história, porque era e é o Filho de Deus. Mas é que naquele momento eles saíram ali batendo de porta em porta e não acharam nem sequer, vamos dizer assim, uma enfermaria hoje aberta para que pudesse dar um apoio ali a Maria, que estava no momento de parto. Mas de tanto bater de porta em porta, aí chegaram certamente a dizer para José: não, tem um lugar ali adiante, e esse lugar é apropriado para vocês ir para lá. Lá tem espaço lá. Mas aonde é? Lá na estrebaria. Lugar de animais. Lugar de bois, cavalos e outros tipos de animais. Então foi lá o lugar que cederam para o menino Jesus, que hoje, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio a nascer. Então, no momento do seu nascimento, todas as portas foram fechadas. Jesus, ele foi rejeitado
já desde antes do seu nascimento. E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, se alguém nos rejeita, há muitos crentes que arriscam até se desviar. Queridos, como diz a história sagrada, se Deus não poupou nem o seu Filho único, Jesus Cristo, como poupará a vós? Então nós não podemos se colocar no lugar de suma importância. Não. Jesus, muito mais importante que nós. Porque além de santo, filho de Deus, e além de santo e filho de Deus, ainda veio para nos dar a salvação. Ele não achou lugar. Como se ele batesse na porta do meu e do teu coração naquele dia e a porta estivesse fechada. Mas Jesus veio. Mas Jesus nasceu. Aqueles que esperavam e ainda esperam Jesus nascer em um berço de ouro, a igreja santa do Senhor está aguardando Jesus, mas para levar e conduzir ao céu. Enquanto Israel ainda aguarda Jesus nascer de uma virgem da maneira mais, como se diz, mais linda e educativa que eles esperam, num dos melhores berços. Mas o nosso Jesus, o meu e o teu, ele nasceu numa manjedoura. Ele estava envolto em faixas. Quer dizer, acredito eu que até os panos ali, os lençóis, eram coisas frágeis. Mas ele nasceu. Enquanto alguém rejeitou esse Jesus por inveja, então veja bem que o rei da época, quando os 3 reis magos chegaram ali no reinado, dizendo que iam adorar esse Jesus que havia nascido, aquele rei disse: olha, vocês vão, adorem, mas quando voltar, passa por aqui para me informar aonde é. Eu também quero ir adorar. Mas aqueles 3 reis magos, eles indo adorar, lá o anjo falou com eles, o anjo do Senhor: não volte pelo mesmo lugar. Não volte pelo mesmo lugar. Deus sabia já, como Deus sabe, que aquele rei estava com uma estratégia maléfica. E a palavra tinha que se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a história que aquele rei ficou indignado ao ver ou em saber que aqueles homens que tinham ido adorar lhe enganaram, não passaram mais por ali. Então, certamente ele fez um outro decreto, decretando ali que toda criança que fosse menino, homem, macho, de 2 anos abaixo, era para ser todos mortos. Porque ele sabia que esse menino chamado Jesus ia estar no meio desses meninos. E aquele rei, certamente por inveja, ele não queria ou ele não permitia que um outro rei viesse também para ser rei como ele. Ele queria certamente, unicamente ele, sendo rei.
E por inveja ele baixou um decreto que ali toda criança de 2 anos abaixo tinha que ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja bem que o anjo do Senhor fala com José, para José fugir para o Egito, com a mãe e com o menino. Deus seja louvado. E ali a história diz que José e Maria e o menino fugiram para o Egito por ordem do anjo do Senhor. E ali ficaram um bom tempo. Deus seja louvado. Porque era permissão de Deus. Para a gente não ser prolongado, eu quero entrar na história. Preste bem atenção a esta palavra nessa noite. Deus vai falar contigo. Deus já está falando contigo. Então veja bem uma coisa. Hoje nós vivemos em uma grande dificuldade no meio político, no meio econômico ou social e até mesmo religioso. Ou você acha que essa pandemia no mundo, ela não mexeu até na parte da nossa religião? Claro que sim. Todas as igrejas praticamente estão de portas fechadas aos templos. Uma estratégia que o diabo usou para poder ver qual a forma ou a maneira mais fácil, mais prática dele chegar até nós, os servos do Senhor, para querer abater a nossa fé. Entendo eu que tudo isso também hoje está acontecendo por meio de decreto. Se você olhar muito bem, a Bíblia ela está se cumprindo. Jesus está voltando. Ele não vem mais voltar aqui para ele nascer no berço de ouro, não. E nem muito menos nascer de uma virgem. Ele vem para poder levar a sua igreja, a sua eleita, a sua noiva. Mas se nós observarmos muito bem, se nós começar a fazer uma retrospectiva dentro da nossa mente, nós vamos ver que por trás desta pandemia, por trás desse projeto maléfico, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está trabalhando em outros projetos. Acredito eu que ele está trabalhando num projeto mundial. Acredito eu que ele está trabalhando num projeto de um governo mundial. Acredito eu que ele está trabalhando em cima do decreto da unificação da igreja no mundo inteiro. É essa a estratégia do inimigo das nossas almas. É fazer um plano e aí decretar no mundo inteiro que todas as igrejas são agora obrigadas a se render a uma única religião. Se quiser, a uma única religião, aonde esta palavra ela vai ser proibida de nós pregar, de nós falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Enquanto hoje muitos estão até voltando para trás, largando Jesus pelo mundo. Mas vai chegar o momento dessa necessidade. Jesus, ele falando com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João,
Ela diz, mas diz que tem que adorar em Jerusalém, no monte. E Jesus disse, mas vai vir o tempo que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Se nós olhar, queridos, nós já estamos começando a viver, talvez para nós aprender mais para quando chegar a perseguição. Mas os nossos templos estão todos fechados. E o Senhor está nos ensinando com esta lição, nós começar a colocar em prática essa adoração ao Pai em espírito e em verdade. Que eu esteja acordado, que eu esteja quase que dormindo, embora eu não esteja com o joelho no chão orando, mas eu tenho que estar ligado, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a minha casa, a minha família, meus vizinhos, a igreja, pelo mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a gente olhar no capítulo 13 do livro do Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 13, versículo 15 em diante, nos descreve a palavra do Senhor, falando dessa maneira. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Desculpe aí. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É 666. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, queridos, isso aqui já é praticamente o ponto final, aonde a igreja ela vai passar por um período de uma unificação. Vai se tornar todas religião, no caso, pelo decreto, uma única religião em liberdade. E as outras religiões vai estar com as portas dos templos fechadas, que nem nós estamos hoje. Mas é preciso os crentes se despertar dessa sonolência. Tem crente medrosos aí correndo para tudo quanto é lado, com medo dessa pandemia, que talvez ele acha que não vai chegar lá onde ele está. E quando chegar o tempo da perseguição, aonde é que você, crente medroso, vai ficar?
Aonde é que você vai se socar? Qual é a cidade, qual é o interior que você vai? Porque esta perseguição, quando ela chegar, ela vai ser que nem essa pandemia. Ela vai alcançar as cidades grandes, as grandes capitais, as cidades menores e também aos interiores. Por isso que lá em Mateus 24, Jesus diz que quando vier o tempo da desolação, fugi para os montes, fugi para as montanhas. Mas orai, orai, para que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno. Aonde chega até lá falar sobre ai daquelas que estão grávidas e das que amamentam. Já pensou fugindo rapidamente? As mulheres grávidas, as mulheres com bebezinhos bem pequenos em seus braços, sem poder levar nenhum tipo de conforto. Isso vai ser muito desgastante e muito desagradável. Porque por mais pobre que a gente acha que seja, mas no nosso lar nós temos nosso conforto. Nós temos a nossa cama, nós temos a nossa rede, nós temos os nossos cobertores, nós temos uma casa que tem porta, nós entramos e trancamos, ficamos guardados. Mas quando fugir para os montes, vai se guardar aonde? Vai ficar expostos aí aos animais ferozes. Vai ficar exposto aí à chuva. Quem sabe até ao sol. Então é tempo de nós fazer uma reflexão e começar a colocar os nossos pés na rocha e deixar de andar com medo. Crente medroso não vai entrar no céu. Quando Deus falou com Gideão para enfrentar a guerra, para vencer os medianitas, diz a história que ali de repente Gideão convoca 32 mil homens valentes. E Deus disse para Gideão: é muito, Gideão. É muita gente, Gideão. Manda aí na prova aí que os medrosos e os covardes voltem. E a história diz para nós que ali voltou num só dia 22 mil. De 32 mil homens num só dia, medrosos e covardes voltaram 22 mil. Ficou 10 mil. Deus disse para Gideão: ainda é muito, Gideão. Faz a prova na água. Aquele que beber agachado, coloca a parte. Aquele que pega a mão e coloca na água e levar na boca, coloca a parte. E diz a história para nós que ali só apenas 300 homens foram para a guerra e venceram a guerra. Já pensou? Medrosos e covardes volta 22 mil. De 10 mil que vai para a prova lá na água, ainda volta 9.700. E só apenas 300 fica para a guerra. Deus ainda conta com os 300 de Gideão. Você está entre os 300 de Gideão ou está entre os covardes e medrosos? Ou aqueles que não vigiam? A multidão que voltou foram apenas
21.700. 31.700. E só foi para a guerra 300 homens. Deus conta com o corajoso. Então seja um soldado valente e guerreiro. Morra na guerra, mas não se entregue. A gente se entregando aí a preço de banana. A gente aí se entregando pelo prato de lentilha, como fez Esaú, que achou que ia morrer e disse: não, de que me vale esse direito de primogenitura? Então é melhor eu comer e ficar com vida. Voltando lá para a parte do decreto, irá surgir também aí um decreto do nome da besta ou o número da besta, 666. Fica ligado. Acha que a pandemia é o maior problema da história humana? Não. Ei, vai vir perseguição para crente, meu crente. Meu irmão, minha irmã, vigia. Fica na torre da vigilância. Vai vir muitos problemas gravíssimos para os crentes nessa baixa terra. E se você não estiver na torre da vigilância, você poderá ficar aqui para uma grande tribulação. O decreto do nome ou número da besta só vai poder vender ou comprar quem for assinalado. Eu te pergunto nessa noite, de que lado você vai ficar? É muito fácil você dizer: não, vou ficar do lado de Cristo. Mas tem muitos crentes que no meio dessa pandemia estão voltando para o Egito, voltando para o mundo. Estão ficando enfraquecidos, em vez de se fortalecer na fé no Senhor, eles estão ficando abatidos, cansados, e dizendo que vão voltar, é melhor voltar para o Egito, porque as comidas do Egito é melhor. Vigia, crente, Jesus está voltando, é o prenúncio. É o prenúncio da volta gloriosa de Cristo. Mas ele diz lá em Mateus 24, quando estiver acontecendo fome, peste, guerra, terremotos em vários países, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, irmão contra irmão, nora contra sogra. Eu estou às portas, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Ei, Jesus está falando contigo nessa noite. Tem chumbo grosso vindo por aí. Se você está com medo desse inimigo que você não está nem vendo, e aqueles que a Bíblia está dizendo que vem, se você não tiver edificado em Cristo, você vai ficar nesse mundo terrível de horror. Aleluia. Jesus ainda continua sendo o nosso advogado. 1 João 2, está escrito lá: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecais, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a apropriação para perdoar todos os vossos pecados. Foi para isso que Jesus veio, para perdoar o meu e o teu pecado, e nos dar uma certeza e uma garantia de salvação e de vida eterna.
Deixa essa vida míoca. Deixa essa vida anêmica. Deixa de andar cocheando entre dois pensamentos. Se vai conseguir ir para frente ou se vai voltar para o Egito. Jesus te diz nessa noite: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas escolhe a vida para que viva, porque vida só tem no Senhor. Nesse mundo você pode ser um milionário, bilhardário, mas quando você morrer, você não vai levar dinheiro, nem carro, nem jatinho, nem nada. A única coisa que você vai levar daqui é um paletó de madeira e 7 palmos de terra em cima de você. Até o cemitério vai uma grande multidão, mas de lá para frente o negócio é mais sério. É você e Deus. Então te prepara nessa noite. Esta palavra é para você. Quantos crentes que vivem no adultério, no acomodismo do adultério, tem a oportunidade de casar e não casa, porque às vezes não quer perder um benefício ou uma aposentadoria que tem. Ei, mas eu quero te dizer nessa noite, a tua salvação é muito mais importante do que um salário mínimo. O salário mínimo não te leva para o céu, não, ei. Mas Jesus, ele ainda é a porta, e a porta está aberta para ti. Procura te consertar, crente. Jesus vem chegando aí. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem aí. Jesus está voltando. Ele está na minha e na tua porta. Ele está te avisando. Te prepara, crente. Alamanai me anda se alamahai. Aleluia. Mas fica com esta palavra nessa noite. Eu não sou juiz para poder julgar a tua vida. Só apenas um alerta da parte do Senhor para o teu coração. Procura te consertar enquanto é tempo. Ei, à noite vem os tropeços, mas de dia tem a luz. Então procura, enquanto Jesus, ele está ainda com seu Espírito aqui, enquanto ele ainda não veio buscar a sua igreja. Ou você não quer um lugar de descanso para a sua alma, ou você acha que você é mais importante do que o Filho de Deus. Se a história diz que se Deus não poupou nem o seu Filho, em outra versão, se Deus não poupou nem os ramos naturais, se Deus não poupou nem os anjos que lá se corromperam, vai poupar você? Qual a importância que você tem? Você vive pela misericórdia dele, como eu também. Nós não temos de que nós se exaltar, a não ser da bondade e misericórdia do Senhor. Recebe esta palavra para você, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Quero orar juntamente com você nesta noite. Vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos vizinhos, pela igreja. O mundo está em guerra. Estamos numa guerra fria, mas uma guerra travada. Estamos aí na guerra da pandemia. Estamos no meio de uma guerra política. E estamos numa guerra espiritual. Então te cuida. Nosso Deus e Pai, Senhor, nesta noite,
eu quero descer na tua oleria santa, Senhor, e me humilhar, e descer, Senhor, para alcançar, Senhor, a tua misericórdia. Senhor, olha com teu olhar santo e estende a tua mão, Senhor, para a minha casa, para os meus filhos, a minha família, os meus netos, genros, noras, filhos. Toma a vida de cada um nas tuas mãos, Senhor. A minha vida, a vida da minha companheira, a vida dos meus vizinhos. Senhor, dá vitória para os meus vizinhos, que também estão passando por lutas e por lutas de enfermidades, Senhor. Dá vitória para a tua igreja, para a tua eleita. Vai desfazendo todo o projeto de Satanás, toda obra infernal, todo vírus de enfermidade do inferno. Seja repreendido pelo poder do teu nome, Senhor. Repreende este mal nesta cidade. Repreende este mal nesse estado, nesse país. Terra boa da gente viver, Senhor. Senhor, eu te apresento os nossos pastores, pastores de convenção, os nossos irmãos que têm cooperado, Senhor, nessa live com a gente, comigo. Abençoa cada um, abençoa poderosamente, Senhor. Dá vitória, Senhor, para o presbítero Cláudio ali, na cidade de Paraopeba. Repreende aquele mal, Senhor, pelo poder do teu nome. Ali em Marabá, Senhor, repreende aquele mal. Ser com o pastor Resplande, ser com o pastor Ronaldo, Senhor. Ser com o pastor Ismael, os demais pastores ali. Ser com cada irmão, Senhor. Senhor, eu te apresento o presidente da República. O Senhor mesmo tem falado que é a responsabilidade nossa apresentar às autoridades. Então, por este motivo, Senhor, te apresento o presidente da República e enche a cabeça, a mente daquele homem de sabedoria, como ele deve administrar, Senhor, este país. Ajuda ele a vencer todos os obstáculos do inferno, e ali do Congresso e do Senado, e ali também, Senhor, daqueles homens ali que pressionam, do STF, Senhor, aqueles ladrões ali, Senhor, ao qual, meu Deus, tem prejudicado, Senhor, este país. Deus, dá vitória, Senhor, para a tua igreja. Dá vitória para o teu povo. Nós te pedimos, Senhor. E nós já te agradecemos, Senhor, pela vitória em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.